No supermercado, minha nora disse ao atendente: "Aquela velha é a empregada, não fale com ela." Meu filho e meu neto caíram na gargalhada. Eles não faziam ideia de que eu era a dona da loja. Naquele mesmo dia, cancelei a herança. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando Patrícia insistiu em vir às compras conosco. Minha nora raramente fazia algo que não a beneficiasse diretamente, mas lá estava ela, perfeitamente maquiada às 10 da manhã, com o cabelo loiro preso num coque elegante e a bolsa de grife firmemente presa nas mãos bem cuidadas. "Vamos, vovó Célia!" chamou meu neto Lucas do banco de trás da SUV do Ricardo. "Vamos tomar sorvete depois das compras." Aos 70 anos, eu ainda sentia uma pontada de alegria quando Lucas me incluía nos planos deles. Isso acontece tão raramente hoje em dia. Sentei-me no banco de trás ao lado dele, com a artrite tornando o movimento mais lento do que eu gostaria. Patrícia olhou para mim com uma irritação mal disfarçada. "Tente não nos envergonhar aí dentro", murmurou baixinho. Só alto o suficiente para eu ouvir, mas baixo o suficiente para que Ricardo, meu filho, não percebesse do banco do motorista. Não disse nada. Ao longo dos anos, aprendi que reagir às pequenas provocações de Patrícia só piorava as coisas. Ricardo inevitavelmente ficava do lado dela, e eu me sentia ainda menor do que antes. O supermercado estava movimentado para uma manhã de terça-feira. Famílias com crianças pequenas, casais de idosos andando lentamente pelos corredores e profissionais ocupados pegando os itens do almoço. Eu fazia compras no supermercado Pão de Bairro há mais de 30 anos, muito antes de Patrícia sequer saber da existência do meu filho. Os corredores familiares e os rostos amigáveis geralmente me traziam conforto. Atravessamos a loja, com Patrícia nos guiando com a eficiência de um comandante militar. Ela tinha uma lista e Deus ajudava quem se desviasse dela. Lucas ficava perto da mãe, ocasionalmente me lançando olhares com o que eu esperava que fosse carinho, mas que talvez fosse apenas um reconhecimento educado. Quando chegamos ao caixa, senti aquele aperto familiar no peito. O jovem atrás do caixa, provavelmente na casa dos 20, com olhos de um tease e um sorriso genuíno, começou a examinar nossos itens. Ele olhou para mim e sorriu calorosamente. "Bom dia, senhora. Como está hoje?" Antes que eu pudesse responder, Patrícia se interpôs entre nós, com a voz áspera e cortante. "Esta senhora é apenas uma empregada. Não fale com ela." As palavras me atingiram como um golpe físico. Minha respiração ficou presa na garganta e senti o rosto corar. O rosto do jovem caixa se fechou. A confusão substituiu sua postura amigável. Ele olhou de Patrícia para mim, claramente incomodado com o que acabara de testemunhar. Mas pior do que as palavras de Patrícia foi o que aconteceu em seguida. Ricardo, meu próprio filho, o menino por quem eu havia criado e me sacrificado, caiu na gargalhada. Não foi apenas uma risadinha ou uma risada nervosa. Foi uma risada plena e calorosa, como se o que Patrícia dissesse fosse a coisa mais engraçada que ele ouvisse a semana toda. Lucas se juntou a ele, sua voz de 12 anos se somando ao coro de humilhação. A vovó é como nossa empregada", disse ele entre risos, claramente repetindo algo que ouvira em casa. Fiquei ali paralisada, com as mãos agarrando a alça da minha bolsa velha com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. A expressão do caixa mudou de confusão para algo próximo da pena, o que de alguma forma piorou a situação. Ele parou de me olhar nos olhos por completo, direcionando todos os seus comentários para Patrícia e me tratando como se eu fosse realmente invisível. "Papel ou plástico?" perguntou ele a Patrícia, com a voz visivelmente mais fria do que momentos antes. "Plástico",
respondeu ela, presunçosa, visivelmente satisfeita com o desenrolar da interação. Outros clientes na fila agora a observavam. Alguns pareciam desconfortáveis, outros pareciam se divertir com o drama familiar que se desenrolava à sua frente. Eu queria desaparecer, me fundir ao chão e nunca mais encarar outro ser humano. A pior parte nem foi a humilhação pública. Foi perceber que era assim que minha própria família me via. Não como mãe, nem como avó, nem mesmo como uma pessoa digna de respeito básico. Eu era a ajudante. Eu era algo a ser gerenciado, controlado e ocasionalmente alvo de chacota para entretenimento. Enquanto caminhávamos para o carro, Patrícia passou o braço por Ricardo conversando animadamente sobre os planos para o jantar. Lucas seguiu em frente, já tendo se esquecido do que tinha acontecido, e eu o segui como a criada que eles me retrataram, carregando as compras deles e minha vergonha em igual medida. A viagem para casa foi uma tortura. Eles discutiram os planos para o fim de semana, um dia de spa para Patrícia e uma partida de golfe para Ricardo, enquanto eu permanecia em silêncio no banco de trás, ainda processando o que tinha acontecido. Ninguém mencionou o sorvete que prometeram comprar. Ninguém perguntou se eu estava bem. Quando chegamos em casa, levei as compras para a cozinha enquanto eles se dispersavam para suas várias atividades. Guardei tudo mecanicamente, com a mente entorpecida pelo choque e pela dor. Esta era a minha vida. Era isso que eu havia me tornado. Mas enquanto eu estava sozinha naquela cozinha, algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez em anos, comecei a questionar se aquela era realmente a vida que eu merecia. O silêncio no meu pequeno quarto parecia mais pesado do que o normal. Naquela noite, sentei-me na beira da cama, ainda com as mesmas roupas da nossa desastrosa ida às compras, sem conseguir encontrar energia para me trocar. Os acontecimentos no supermercado Pão de Bairro ecoavam na minha mente como um disco riscado que eu não conseguia desligar. Esta velha é a empregada. Cada vez que me lembrava das palavras de Patrícia, elas me feriam mais fundo. Mas não era apenas a crueldade dela que me assombrava. Era o riso de Ricardo. Meu próprio filho, o bebê que eu segurei nos braços. A criança que trabalhei em 3 empregos para sustentar depois que seu pai nos deixou, riu da minha humilhação. Olhei ao redor do meu quarto, olhei de verdade para ele pela primeira vez em meses. Era o menor cômodo da casa, mal cabendo uma cama de solteiro e uma cômoda. Quando Patrícia se mudou, 5 anos atrás, ela sugeriu que eu ficasse com este quarto para que eles pudessem ficar com a suíte principal. Faz mais sentido, disse ela, com aquele sorriso doce que nunca alcançava os seus olhos. Precisamos de mais espaço para as nossas coisas. Eu concordei, claro. Sempre concordei. Era mais fácil do que brigar. Mais fácil do que ser rotulada de difícil ou ingrata. Afinal, eles estavam me deixando morar na casa deles, não estavam? Pelo menos era assim que Patrícia sempre enquadrava. Embora eu já morasse ali há 15 anos antes dela sequer pôr os pés pela porta, meu reflexo no pequeno espelho do outro lado da sala mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Quando eu havia me tornado tão pequena? Quando eu havia começado a me encolher, a me desculpar por ocupar espaço na minha própria casa? Meus cabelos grisalhos estavam presos no mesmo coque prático que eu usava há anos. Minhas roupas eram elegantes, mas antigas, escolhidas mais pela durabilidade do que pelo estilo. Eu parecia exatamente como Patrícia me chamava, a ajudante. Mas nem sempre fui assim. Fechei os olhos e tentei me lembrar da mulher que eu era antes de Paulo ir embora, antes de Ricardo crescer e se casar, antes de aprender a me tornar invisível para manter a paz. Eu costumava administrar um pequeno negócio de buffet nesta mesma cozinha. Nada sofisticado, apenas refeições caseiras para famílias locais e pequenos eventos, mas era meu. E eu também era boa nisso.
As pessoas pediam especificamente meu assado e minha torta de maçã. Eu tinha clientes regulares que me reservavam com meses de antecedência para seus jantares e reuniões familiares. Isso foi antes de Patrícia decidir que meu negócio era constrangedor e inapropriado para alguém da minha idade. Ela convenceu Ricardo de que eu precisava me aposentar, que ter estranhos entrando e saindo de casa era perigoso. Um por um, ela descobriu os motivos pelos quais eu não podia aceitar novos clientes. Muita bagunça na cozinha, muito barulho, muita interrupção na vida deles. 1 ano depois dela se mudar, meu negócio desapareceu, e com ele, minha independência e meu senso de propósito. Tornei-me o que ela queria que eu fosse, a babá e governanta que morava na casa e trabalhava por hospedagem e alimentação. Mas esta noite, sentada na escuridão do meu pequeno quarto, lembrei-me de outra coisa. Algo que eu quase tinha esquecido na minha rotina diária de cozinhar, limpar e ficar longe do caminho. Fui até o meu armário e coloquei de lado os casacos e vestidos velhos que eu raramente usava. Atrás deles, empurrado para o fundo, havia um pequeno cofre que eu havia instalado anos atrás. Minhas mãos tremiam levemente quando digitei a combinação, números que representavam a data em que Paulo nos deixara. Algumas pessoas podem ter achado doloroso usar essa data, mas para mim, ela representava sobrevivência. Dentro do cofre havia documentos sobre os quais Patrícia e Ricardo nada sabiam: extratos bancários, registros de investimentos, escrituras de imóveis. Depois que Paulo foi embora, fiquei com medo de ficar financeiramente vulnerável novamente. Cada centavo que eu podia economizar do meu negócio de buffet, cada pequena herança de parentes distantes, cada investimento cuidadoso que eu fiz ao longo dos anos, tudo estava ali, cuidadosamente documentado e crescendo silenciosamente. Peguei os extratos mais recentes e os estudei à luz de um lampião. Ao longo das décadas, meus investimentos cuidadosos haviam crescido substancialmente. Eu possuía 3 imóveis para alugar no centro da cidade, tinha uma carteira de investimentos diversificada e, sim, eu possuía 40% do supermercado Pão de Bairro, o mesmo lugar onde eu havia sido humilhada hoje. O antigo proprietário, Antônio Nogueira, era um dos meus clientes de buffet. Quando ele quis expandir, mas precisava de investidores, eu discretamente forneci o capital em troca de uma sociedade. Tudo era perfeitamente legal e documentado, mas eu nunca havia mencionado isso para Ricardo ou Patrícia. Por que eu mencionaria? Eles só encontravam maneiras de se envolver, assumir o controle e tomar decisões sobre o meu dinheiro e meus relacionamentos comerciais. Aprendi logo no início da residência em Patrícia aqui que qualquer sinal de independência ou estabilidade financeira era visto como uma ameaça ao controle deles. Quando mencionei ter algumas economias, ela imediatamente começou a sugerir maneiras de ajudá-los com várias despesas. Quando comentei sobre um pequeno imóvel para alugar, ela começou a insinuar que eu deveria vendê-lo e doar o dinheiro para o fundo universitário do Lucas. Então, parei de mencionar qualquer coisa. Deixei que acreditassem que eu dependia inteiramente da generosidade deles, que não tinha mais nada nem ninguém. Isso mantinha a paz, mesmo que significasse sacrificar minha dignidade. Mas naquela noite, ao olhar para aqueles documentos, percebi que havia sacrificado mais do que dignidade. Eu havia me sacrificado. A mulher que construiu este pequeno império de investimentos e propriedades não era fraca nem indefesa. Ela era inteligente, engenhosa e independente. Era alguém que merecia respeito, não alguém que deveria aceitar ser chamada de empregada doméstica pela própria família. Devolvi cuidadosamente os documentos ao cofre, mas não o fechei imediatamente. Amanhã faria alguns telefonemas. Visitei alguns escritórios que não frequentava há muito tempo.
Começava a me lembrar de quem eu realmente era por trás de todos esses anos tentando ser o que eles queriam. Quando finalmente vesti minha camisola e me preparei para dormir, vi meu reflexo no espelho novamente. Dessa vez, não vi uma vítima. Vi uma mulher que interpretava um papel há tanto tempo que se esquecera de que era apenas uma encenação. Mas toda a apresentação tinha que acabar em algum momento. 3 dias depois do incidente no supermercado, eu voltava da minha caminhada da tarde quando ouvi vozes vindas da sala de estar. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta e a risada característica de Patrícia ecoava pela casa. Ela estava me menosprezando de novo, o que significava que eu deveria sumir até que os convidados fossem embora. Eu estava prestes a ir para o meu quarto quando ouvi meu nome sendo mencionado. Algo no tom de voz me fez congelar no pé da escada, minha mão agarrando o corrimão. Sinceramente, não sei por quanto tempo mais aguento tê-la por perto, dizia Patrícia, com aquele tom peculiar que ela usava quando pensava que estava sendo esperta. Ela anda por aqui como uma espécie de fantasma, sempre sobre meus pés. Você não pode simplesmente colocá-la em um asilo? Perguntou uma das vozes que eu não conhecia. Era uma das amigas mais recentes de Patrícia, do clube do livro dela. O riso de Patrícia era cortante e calculista. Acredite, eu já investiguei, mas o Ricardo fica todo sentimental sempre que toco no assunto. Diz que não podemos simplesmente abandonar a pobre mãe dele. A voz transbordava uma falsa simpatia. O que ele não entende é que foi ela quem nos abandonou por ser um fardo. Minhas pernas estavam fracas, encostei-me na parede, escondida da vista, mas perto o suficiente para ouvir cada palavra. Além disso, estamos esperando a situação da herança se resolver, se é que você me entende. Ricardo acha que ela pode ter algumas economias guardadas, talvez um pequeno seguro de vida. Seria estúpido tirá-la de lá antes de sabermos com o que estamos lidando. Outra voz se intrometeu. Era Renata, uma mulher que eu já havia conhecido várias vezes em reuniões de família. Quanto tempo mais pode demorar, sério? Ela tem o quê, 70 anos? E parece mais velha. Esse é o problema. Patrícia suspirou dramaticamente. Ela é mais saudável do que aparenta, poderia viver mais 10 anos, pelo que sabemos. Enquanto isso, estou presa bancando a babá de alguém que não contribui absolutamente nada para esta casa. A crueldade casual disso me tirou o fôlego. Eu sabia que Patrícia não gostava de mim, mas ouvi-la discutir minha morte como se fosse uma transação comercial era algo para o qual eu não estava preparada. O que ela faz o dia todo? Perguntou Renata. Ela se mantém ocupada, disse Patrícia com um sorriso amargo. Cozinhando, limpando, cuidando do Lucas quando precisamos, mão de obra gratuita. Basicamente, suponho que haja alguns benefícios em tê-la por perto, mas honestamente, os pontos negativos superam os positivos neste momento. Ouvi passos e rapidamente percebi que alguém se aproximava da cozinha. Subi as escadas silenciosamente, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que podiam ouvi-lo lá embaixo. Uma vez em segurança no meu quarto, sentei-me pesadamente na cama, tentando processar o que acabara de ouvir. Eles estavam esperando que eu morresse, sem esperanças de que eu vivesse uma vida longa e saudável, cercada por uma família que me amasse. Esperando que eu morresse para que pudessem herdar quaisquer restos que achassem que eu pudesse ter deixado para trás. E Ricardo, meu filho, sabia dessa conversa e provavelmente já havia participado de outras semelhantes. O homem que eu havia criado para ser gentil e compassivo discutia meu futuro como se eu fosse uma opção de ação que ainda não havia amadurecido. O pior era como eles estavam errados sobre tudo, sobre minha situação financeira, minhas contribuições para casa e sobre quem eu realmente era. Eles me viam como um fardo, uma pessoa que ocupava espaço até que a natureza seguisse seu curso. Eles não tinham ideia de que a velha senhora de quem tanto ansiavam se livrar, na verdade estava em condições de mudar a vida deles com um único telefonema. Mais tarde naquela noite, depois que os amigos de Patrícia foram embora e a casa voltou à rotina habitual, preparei o jantar como sempre. Ricardo comeu sem tirar os olhos do celular,
Patrícia beliscou a comida enquanto navegava pelas redes sociais e Lucas devorou sua refeição antes de desaparecer no andar de cima para jogar videogame. Este frango está um pouco seco, comentou Patrícia sem olhar diretamente para mim. Talvez use menos tempero da próxima vez. Assenti silenciosamente. Embora o frango estivesse perfeitamente suculento e temperado exatamente como eu o preparava há décadas, a crítica de Patrícia não tinha nada a ver com a comida e tudo a ver com estabelecer domínio. Era a maneira dela de me lembrar do meu lugar na hierarquia. Enquanto eu limpava a louça, ouvi-os discutir seus planos para o fim de semana. Uma degustação de vinhos para Patrícia e suas amigas, uma pescaria para Ricardo. Lucas ficaria comigo, é claro, o que significava que eu passaria o fim de semana entretendo uma criança de 12 anos enquanto eles aproveitavam o tempo livre. "Mãe", disse Ricardo de repente, a primeira vez que ele se dirigiu a mim diretamente a noite toda. "Patrícia e eu temos conversado sobre pintar a casa nesta primavera. Precisamos que você arrume seu quarto para que os pintores possam entrar." Não foi um pedido. Foi uma instrução disfarçada de informação. "Claro", respondi automaticamente. "O que você precisar?" Patrícia sorriu satisfeita, claramente contente com a minha concordância. "Não deve levar mais do que 1 ou 2 dias. Você pode dormir no sofá do porão enquanto eles trabalham." O sofá do porão era velho e desconfortável, com uma mola atravessando as almofadas. Eles sabiam, é claro. Era apenas mais uma pequena humilhação, mais um lembrete de que meu conforto não importava. Depois que foram dormir, sentei-me sozinha na cozinha, olhando para a louça limpa que acabara de guardar. Durante anos, disse a mim mesma que a família valia qualquer sacrifício, que amar significava aceitar qualquer tratamento sem reclamar. Mas o que eu ouvi hoje não foi amor, nem mesmo a decência humana básica. Pensei nos meus investimentos, nas propriedades que possuía, na sociedade no supermercado Pão de Bairro, onde me humilharam. Pensei nas contas bancárias sobre as quais eles nada sabiam e na independência que estava escondendo como um segredo vergonhoso. Talvez fosse hora de parar de me esconder. Talvez fosse hora de lembrar a todos, inclusive a mim mesma, quem Dona Célia realmente era por trás de toda essa pretensão cuidadosa. Talvez fosse hora de retomar meu poder. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Enquanto Patrícia e Ricardo dormiam tarde e Lucas ainda se arrumava para a escola, saí de casa silenciosamente e caminhei os 6 quarteirões até o centro da cidade. Minha primeira parada foi o supermercado Pão de Bairro. Andar por aqueles corredores familiares foi diferente agora. Em vez da vergonha da minha humilhação recente, senti algo completamente diferente. Esta era, em parte, a minha loja. Essas prateleiras, esses funcionários, toda esta operação existia, em parte, graças ao meu investimento e à fé na visão de Antônio Nogueira, tantos anos atrás. Encontrei Antônio em seu escritório, atrás do balcão de atendimento ao cliente, debruçado sobre faturas, com a aparência de seus 68 anos. Quando ele me viu, seu rosto envelhecido se abriu num sorriso genuíno. "Dona Célia, o que te traz aqui tão cedo?" Acomodei-me na cadeira em frente à mesa dele, sentindo-me mais confortável do que há meses. Queria discutir nossa parceria. "Antônio, faz tempo que não falamos de negócios." Sua expressão ficou mais séria. "Tudo bem? Você parece diferente." "Acho que talvez seja a hora de assumir um papel mais ativo nas operações", disse eu, cautelosamente. "Tenho estado muito ausente por muito tempo." Antônio encostou-se na cadeira, observando-me com interesse. "Que tipo de papel ativo você está pensando?"
Gostaria de rever nossas políticas de pessoal, principalmente em relação ao treinamento de atendimento ao cliente. E acho que está na hora de ter um escritório aqui, onde eu possa supervisionar as operações do dia a dia. Passamos a hora seguinte revisando as finanças, discutindo mudanças operacionais e planejando minha transição de sócia oculta para empresária ativa. Antônio se entusiasmou com o meu envolvimento, admitindo que esperava que eu assumisse mais responsabilidades à medida que se aproximava da aposentadoria. Tem mais uma coisa, eu disse, quando nossa reunião chegou ao fim. Talvez eu precise fazer algumas mudanças no meu testamento e nos planos de sucessão empresarial. Você pode me recomendar um advogado especializado em planejamento patrimonial? Os olhos de Antônio se aguçaram de compreensão. Ele me conhecia há tempo suficiente para ler nas entrelinhas. Mariana Castro. Ela cuidou de tudo para minha família. Discreta, cuidadosa e não julga a situação familiar de ninguém. Minha próxima parada foi o escritório de Mariana Castro. A advogada era uma mulher perspicaz, na casa dos 50 anos, que me ouviu sem interrupções enquanto eu explicava minha situação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Há quanto tempo sua família te trata assim? Perguntou finalmente. A situação piorou progressivamente nos últimos 5 anos, desde que minha nora se mudou para cá. Mas, honestamente, acho que tenho facilitado isso por não me defender. Mariana assentiu, pensativa. O que você está descrevendo parece abuso financeiro. Mesmo que eles não percebam a extensão total dos seus bens, o fato de estarem tomando decisões sobre sua situação de moradia e cuidados futuros sem a sua participação é preocupante. Ela pegou um bloco de notas e começou a anotar. Vamos começar com o seu testamento atual. Quem são os seus beneficiários? Ricardo, meu filho, é o principal beneficiário. Tenho um legado menor para o meu neto Lucas e algumas doações para instituições de caridade. E você quer mudar isso? Respirei fundo. Quero remover o Ricardo completamente. Quero criar um fundo fiduciário para o Lucas, ao qual ele possa ter acesso quando completar 25 anos, desde que mantenha um relacionamento comigo baseado em respeito e não em obrigação. Também quero aumentar significativamente minhas doações para caridade. Mariana fez anotações enquanto eu falava. E quanto aos seus interesses comerciais? Quero manter o controle durante minha vida, mas estou pensando em outras opções para quando eu não estiver mais aqui. Talvez a propriedade dos funcionários, talvez a venda das minhas ações de volta para o Antônio, talvez algo completamente diferente. O que eu não quero é que meu filho e a esposa dele assumam o controle de negócios que eles não entendem e que não construíram. Passamos 2 horas analisando opções, discutindo estruturas de fundos fiduciários e planejando uma reforma completa do patrimônio. Mariana explicou que as mudanças que eu queria levariam várias semanas para serem finalizadas, mas que ela poderia começar a papelada imediatamente. Só mais uma coisa, eu disse, enquanto me preparava para sair. Quero que tudo seja feito com total confidencialidade. Minha família não pode saber de nenhuma dessas mudanças até que estejam finalizadas. Claro, o sigilo profissional protege todas as nossas comunicações. Mas, Dona Célia, posso lhe dar um conselho pessoal? Concordei. Não deixe que o medo da reação deles a impeça de se proteger. Você tem todo o direito de mudar de ideia sobre seu legado, especialmente se os seus beneficiários estiverem lhe tratando mal. Seu dinheiro é seu para fazer o que achar melhor. Caminhando para casa, senti-me mais leve do que me sentia há anos. Pela primeira vez desde que Patrícia se mudou, eu estava tomando atitudes, em vez de apenas suportar. Lembrei que tinha escolhas, que não precisava aceitar qualquer tratamento que decidissem me dar. Quando cheguei em casa, Patrícia estava na cozinha preparando um smoothie. Ela me olhou como uma leve irritação. Onde você estava? Eu precisava que você cuidasse do Lucas esta manhã, mas você simplesmente desapareceu. Eu tinha alguns assuntos para resolver, respondi calmamente. Assuntos de negócios? Ela pareceu confusa. Assuntos pessoais, eu disse. Vou começar a preparar o almoço. Patrícia franziu ainda mais a testa.
Que assuntos pessoais? Você não tem nada para fazer. Continuei cortando os legumes sem responder à sua insistência. Pela primeira vez, sua confusão não me incomodou. Na verdade, achei quase engraçado. Ela tinha tanta certeza de que sabia tudo sobre a minha vida. Tão confiante em sua suposição de que eu não passava de uma velha dependente, sem recursos ou opções. Dona Célia? Sua voz carregava um tom de advertência. Agora eu te fiz uma pergunta. Olhei para ela, encontrando seus olhos diretamente, talvez pela primeira vez em anos, e respondi. Eu tinha assuntos pessoais para tratar. Algo no meu tom deve tê-la surpreendido, pois deu um pequeno passo para trás, esquecendo o smoothie. Bem, disse ela depois de um momento visivelmente perturbada. Da próxima vez você precisa avisar alguém para onde está indo. A gente se preocupa quando você simplesmente desaparece. Quase ri disso. A mulher que passara a tarde anterior discutindo minha morte com as amigas ficou repentinamente preocupada com o meu paradeiro. Vou me lembrar disso, disse eu, voltando aos meus vegetais. Enquanto preparava o almoço, pensei nos documentos que Mariana estaria elaborando, no novo escritório que eu logo teria no supermercado Pão de Bairro e em todas as mudanças que viriam. Patrícia e Ricardo não faziam ideia de que seu mundo confortável estava prestes a mudar drasticamente. Mas eu sabia, e pela primeira vez em anos, eu estava ansiosa para o dia seguinte. 2 semanas se passaram desde minhas visitas a Antônio e Mariana, e os documentos legais estavam finalmente prontos. Eu havia passado aqueles dias observando minha família com novos olhos, notando sua crueldade casual e suas presunções arrogantes com um distanciamento que me surpreendeu. Cada comentário desdenhoso, cada ordem disfarçada de pedido, cada momento em que me tratavam como empregada doméstica só fortalecia minha determinação. Esta manhã parecia diferente. Havia um peso no ar, como antes de uma tempestade. Preparei o café da manhã como costume. Servi-o sem comentários e os observei comer sem reconhecer meus esforços. Ricardo mexia no celular. Patrícia planejava seu dia em voz alta, e Lucas comeu rapidamente antes de sair correndo para pegar o ônibus escolar. Precisamente às 10 horas, bateram na porta da frente. Patrícia ergueu os olhos da revista, irritada. Você está esperando alguém? Perguntou em tom acusador, como se qualquer visita à casa fosse minha responsabilidade. Eu atendo, respondi calmamente, alisando o avental com as mãos. Mariana Castro estava na varanda, profissional e serena em seu tailer azul marinho, carregando uma maleta de couro. Atrás dela havia um homem mais jovem que eu não reconheci. Bom dia, senhora Almeida. Estou aqui para entregar alguns documentos que discutimos. Patrícia apareceu atrás de mim quase imediatamente, sua curiosidade superando seu habitual desdém pelas minhas atividades. Quem é? Ela perguntou. Esta é minha advogada, Mariana Castro, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-los entrar. E acredito que a senhora tem algo para mim. Mariana assentiu, abriu a maleta e retirou um envelope grosso. Os documentos que você solicitou, todos devidamente assinados e arquivados. E este é Rafael Nogueira, filho de Antônio Nogueira, e o advogado responsável pela papelada de transferência de negócios. Transferência de negócios? A voz de Patrícia subiu uma oitava. Que transferência de negócios? Peguei o envelope das mãos de Mariana, sentindo o peso. Anos de planejamento cuidadoso, décadas de investimentos discretos e uma vida inteira de subestimação levaram a esse momento. Talvez devêssemos todos nos sentar? Sugeri, conduzindo-os para a sala de estar. Ricardo emergiu da cozinha, atraído pela atividade em comum. Seu rosto demonstrava a confusão ao observar os dois advogados, a atmosfera formal e sua mãe segurando documentos com aparência oficial. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou, acomodando-se no sofá ao lado de Patrícia. Permaneci de pé, com o envelope ainda fechado nas mãos. Achei que era hora de vocês dois saberem a verdade sobre a situação financeira da nossa família. Patrícia estreitou os olhos. Do que você está falando? Há 3 semanas, você me chamou de empregada na frente de estranhos.
Você riu quando a Patrícia me tratou com desrespeito. Você passou anos me fazendo sentir um fardo, como alguém cujo único valor estava no trabalho não remunerado que eu fazia. Mãe, Ricardo começou, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar. Semana passada, ouvi você discutindo minha morte com suas amigas, Patrícia, falando de quanto tempo mais teria que lidar comigo e especulando sobre a pequena herança que eu poderia deixar. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Você estava bisbilhotando a minha própria casa. Eu interrompi. Sim, eu estava. E o que ouvi me fez perceber que você não tem ideia de quem eu realmente sou. Abri o envelope e tirei o primeiro documento. Esta é uma notificação de que removi vocês dois do meu testamento. Lucas receberá um fundo fiduciário quando completar 25 anos, desde que aprenda a me tratar com a decência humana básica. Todo o resto vai para a caridade. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Mãe, você não pode estar falando sério. Somos uma família. Família não se trata assim? Mas isso não é a coisa mais importante que vocês precisam saber. Rafael deu um passo à frente, abrindo sua própria maleta. Senhor Almeida, devo prosseguir com a revelação? Assenti, sentindo uma estranha calma me invadir. Vou contar a vocês sobre o supermercado Pão de Bairro primeiro. A senhora Almeida detém 40% do supermercado Pão de Bairro, anunciou Rafael sem rodeios. É sócia oculta há 15 anos e, desde ontem, assumiu funções de gestão ativa. Patrícia ficou boquiaberta. Isso é impossível, ela não tem dinheiro. Ela também detém controle acionário de outros 3 supermercados no município. Rafael continuou. 4 imóveis para alugar no centro da cidade e uma administradora de imóveis de sucesso que gerencia 12 prédios comerciais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Observei a realidade das minhas palavras se consolidar, enquanto anos de suposições se desfaziam diante dos olhos deles. Quanto? Ricardo sussurrou. De quanto estamos falando? Mariana consultou suas anotações. Ativos líquidos, participações comerciais e portfólio imobiliário combinados, uma estimativa conservadora é de 47 milhões de reais. Patrícia emitiu um som como se tivesse levado um soco no estômago. Ela agarrou o braço do sofá, as unhas impecavelmente cuidadas, cravando-se no tecido. 47 milhões? Repetiu, entorpecida. Você teve 47 milhões esse tempo todo? Eu tive a base para isso, corrigi. Eu construí tudo isso pedaço por pedaço, investimento por investimento, enquanto você me tratava como uma empregada doméstica. Enquanto você discutia me colocar no asilo mais barato que pudesse encontrar, enquanto esperava que eu morresse para poder dar meu pequeno pé de meia. Ricardo se levantou abruptamente, andando até a janela. Por que você não nos contou? Por que nos deixou pensar? Pensar o quê? Perguntei bruscamente. Que você estava me fazendo um favor ao me deixar morar nesta casa? Que eu deveria ser grata pelos seus momentos de atenção e gentileza ocasionais? Nós teríamos te tratado de forma diferente se soubéssemos, disse Patrícia, desesperada. Exatamente, respondi. Você teria me tratado diferente por causa do meu dinheiro, não porque eu seja um ser humano que merece respeito. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o seu caráter. Mariana pigarreou profissionalmente. Tem mais uma coisa. A senhora Almeida também comprou esta casa do senhor Almeida. A hipoteca foi transferida para a empresa dela ontem. O senhor tem 30 dias para encontrar alternativas de moradia. A devastação nos rostos deles era completa agora. Ricardo sentou-se pesadamente, com a cabeça entre as mãos. Patrícia me encarou com algo próximo do horror, como se eu, de repente, tivesse me revelado uma estranha.
Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Esta é a nossa casa, a casa do Lucas. Esta foi a minha casa primeiro. Eu disse calmamente. Moro aqui há 22 anos. Você mora aqui há 5. E nesses 5 anos você deixou claro que minha presença aqui não é bem-vinda. Recolhi os documentos no envelope. Sentindo-me mais leve a cada momento, pensei em deixar que os advogados cuidem de todos os detalhes e ficar hospedada num hotel no centro da cidade até finalizar meus outros preparativos. Enquanto caminhava em direção à escada para arrumar minhas coisas, Ricardo me chamou, com a voz embargada. Mãe, por favor, podemos resolver isso, podemos mudar. Parei no pé da escada, sem me virar. Tenho 70 anos, Ricardo. Não tenho mais tempo para esperar você aprender a me amar direito. 6 meses depois, eu estava sentada no terraço da minha casa, com vista para a represa de Nazaré Paulista, observando o sol da manhã pintar as montanhas em tons de dourado e rosa. O expresso, na minha delicada xícara de porcelana, estava perfeito, preparado por Daniela, minha governanta, que me tratava com um respeito natural que eu quase tinha esquecido que existia. A transição não foi imediata. Depois de sair da casa de Ricardo e Patrícia naquele dia, passei 3 semanas num hotel no centro da cidade, enquanto Mariana e sua equipe realizavam uma auditoria completa dos meus ativos. O valor final foi impressionante até para mim, 50 milhões de reais. 50 anos de investimentos cuidadosos, negócios discretos e crescimento composto criaram uma riqueza que eu nunca havia calculado completamente. Eu havia subestimado meu próprio sucesso. Com a ajuda de Mariana, liquidei vários imóveis, consolidei meus investimentos e estruturei minhas finanças para a vida internacional. Os supermercados foram vendidos aos meus funcionários por meio de um generoso programa de aquisição de ações. Os imóveis para alugar foram entregues a uma administradora, com instruções de manter os aluguéis acessíveis para famílias trabalhadoras. Fiquei apenas com o que precisava para uma vida confortável, longe das pessoas que me faziam sentir inferior. Escolher a Itália não tinha sido difícil. Eu sempre sonhei em conhecer o mundo, mas esses sonhos foram deixados de lado por questões mais práticas. Agora, com tempo e recursos ilimitados, eu finalmente poderia viver a vida que havia adiado por décadas. A vila era perfeita, sem ostentação, mas elegante. 3 quartos, cada um com portas francesas que se abriam para jardins que se estendiam em direção ao lago. Uma biblioteca repleta de livros para os quais eu realmente tinha tempo de ler. Uma cozinha onde eu cozinhava porque gostava, não porque alguém esperava isso de mim. Daniela bateu suavemente na porta do terraço, carregando o telefone sem fio. Senhora Célia, há uma ligação da América. Um jovem chamado Lucas. Meu neto ligava todas as semanas desde que eu parti. Ao princípio irritado e confuso, depois gradualmente mais pensativo com o passar do tempo. Nossas conversas evoluíram de acusações para curiosidade e finalmente para algo próximo da compreensão. Vovó? Sua voz estava mais grave agora, mudando com a adolescência. Como você está? Estou ótima, querido. E como estão as coisas em casa? Houve uma pausa. Diferentes. Mamãe e papai estão se divorciando. Mamãe se mudou no mês passado. Não fiquei surpresa. Sem a fantasia de uma herança substancial mantendo-os unidos, o casamento deles não tinha fundamento. Patrícia provavelmente havia seguido em frente em busca de outro alvo para suas manipulações. Está bem? Perguntei gentilmente. Acho que sim. Papai tem perguntado muito sobre você. Ele quer te ligar. E o que você acha disso? Outra pausa, mais longa desta vez. Acho que ele finalmente percebeu que errou feio, mas também acho que ele só está arrependido porque descobriu sobre o seu dinheiro. A sabedoria nas palavras dele me surpreendeu. Aos 13 anos,
Lucas estava desenvolvendo o tipo de inteligência emocional que os pais dele nunca tiveram. E você? Perguntei. Você se arrepende do dinheiro ou da forma como nos tratamos? Desculpa por ter rido de você naquele dia na loja, disse ele baixinho. Eu sabia que era errado quando fiz isso, mas queria que a mamãe e o papai achassem que eu era engraçado. Aquilo foi bobagem. Minha garganta se apertou de emoção. Obrigada por dizer isso. Significa mais para mim do que você imagina. Vovó, será que eu poderia te visitar um dia desses? Não por dinheiro nem nada, só porque sinto sua falta. Sorri, olhando para o lago cristalino onde um barquinho cortava a calmaria da manhã. Eu adoraria, mas só quando você tiver idade suficiente para viajar sozinho, e só se quiser vir pelos motivos certos. Eu quero ver onde você mora agora. Papai me mostrou fotos online, é lindo. Depois que desligamos, fiquei em silêncio, pensando. Lucas foi a única coisa boa que surgiu dos meus anos com Ricardo e Patrícia. Ele era jovem o suficiente para aprender, crescer, se tornar melhor que os pais. Talvez houvesse esperança de que pelo menos um relacionamento fosse salvo dos destroços. Ricardo tentou ligar inúmeras vezes, mas eu me recusei a atender. As mensagens que ele transmitia por Lucas eram variações do mesmo tema. Ele sentia muito, havia mudado e queria consertar as coisas. Mas eu já tinha ouvido promessas semelhantes antes, geralmente quando ele precisava de alguma coisa. Dessa vez, a necessidade era ainda maior. Daniela apareceu novamente, dessa vez carregando uma bandeja de prata com frutas frescas e a correspondência da manhã. Entre as cartas havia uma com uma caligrafia familiar. A letra cursiva de Patrícia era inconfundível. Quase a joguei fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Dentro havia 3 páginas alternando ameaças e súplicas. Ela exigia que eu a ajudasse com os honorários advocatícios do divórcio. Ameaçava me impedir de ver Lucas. Prometia mudar se eu reconsiderasse o meu testamento. Acusava-me de destruir a família deles por despeito. Dobrei a carta cuidadosamente e a levei para a leireira de pedra na minha sala de estar. As chamas a consumiram rapidamente, deixando apenas cinzas e um leve cheiro de fumaça. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Naquela tarde, caminhei pelo mercado da vila, praticando meu crescente vocabulário italiano com os vendedores que se tornaram meus amigos. Dona Lourdes, que vendia as flores mais lindas que eu já tinha visto, insistiu em me dar rosas extras para a mesa da minha sala de jantar. Caio, o padeiro, guardava os melhores pães para minhas visitas semanais. Essas pessoas não sabiam nada sobre meu dinheiro ou meu passado. Eles simplesmente gostavam da minha companhia e eu gostava da deles. Era assim que uma família deveria ser, acolhedora, sem compromissos ocultos ou ressentimentos não expressos. Naquela noite, liguei para meu consultor financeiro no Rio de Janeiro para discutir minhas últimas contribuições de caridade. Uma fundação para idosos em situação de abandono familiar, bolsas de estudo para mães solteiras que estavam abrindo seus próprios negócios e um fundo para ajudar pessoas a escapar de situações familiares tóxicas. Meu dinheiro finalmente estava sendo usado para algo significativo, algo que refletisse meus valores, em vez de capacitar pessoas que nunca aprenderam a me valorizar. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons vibrantes de laranja e roxo, ergui minha taça de vinho em um brinde silencioso às segundas chances, à independência tardia, ao ato radical de escolher a si mesmo quando ninguém mais o fará. Eu tinha 71 anos e minha vida real estava apenas começando. A mulher que havia sido chamada de empregada doméstica em um supermercado 6 meses antes, agora vivia como a rainha que sempre fora por dentro. E a melhor parte, este era apenas o começo da minha história, não o fim. Agora eu tô curiosa sobre você que ouviu a minha história. Você acha que Dona Célia fez o certo? Por quê?
E o que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!